Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por estar de volta. Estive esse mês de outubro todo, estudando para o curso de teologia que eu entrei. Também meu coração se alegra com isso. Mas meu prazer é poder passar esse conhecimento que eu tenho adquirido para vocês. Não adianta eu só absorver e não passar adiante tudo que eu tenho aprendido, todo o conhecimento que eu tenho adquirido. Então estou feliz demais por estar de volta, podendo gravar o vídeo aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o casamento judaico. A gente vai ver como são as etapas de um casamento judaico, como ele funciona, né? E qual a semelhança da relação Cristo e a igreja com o casamento judaico. Mas antes de eu continuar, eu só te peço uma coisa. Deixa o like no nosso vídeo para poder ajudar no alcance, para mais pessoas ouvirem e serem abençoadas assim como você vai ser nesse vídeo de agora. Por que hoje a gente vai falar sobre o casamento judaico? Porque o casamento judaico tem um padrão que é seguido desde os tempos bíblicos até hoje. Etapas que são realizadas dentro da cerimônia, para que o casamento vá bem, seja bem sucedido, desde a escolha, do pretendente, ali, do cônjuge, até a cerimônia ali, a última cerimônia feita entre o casal para que eles possam selar essa união. O casamento judaico, ele serve para nós como uma referência, porque ele tem todos os processos, que são semelhantes à relação de Cristo com a gente. Gente, se a gente tem a Bíblia como um manual, nosso manual de instrução, o nosso guia de vida, a gente pode sim aprender muito com o casamento judaico. Eu não quero dizer que a gente vai fazer tudo o que vai ser aprendido aqui, até porque não somos judeus, mas a gente pode tirar algumas coisas que vão ser esclarecidas hoje para ter um casamento abençoado, ter um casamento bem sucedido. Porque a gente tira como base a relação de Cristo com a igreja. Se a relação de Cristo e a igreja é algo que agrada ao Senhor, agrada a Deus, aí que a gente deve realmente olhar com mais detalhes, com mais cuidado o casamento judaico, para ver o que a gente pode retirar de bom e trazer para a nossa relação conjugal, para o nosso namoro, para o nosso noivado. Então, vamos dar continuidade aqui. Como eu falei, o casamento judaico ele é comparado à relação de Cristo com a igreja. No casamento judaico não existe cerimônia religiosa. São apenas votos que são feitos em público, perante a sociedade que o cerca, e é feita uma grande festa no momento dessa aliança. Não é só porque são votos feitos em público, que é algo simples, é algo, vamos dizer assim, comum de se fazer. Não é. São 3 etapas que precisam ser realizadas do tempo de conhecimento da pessoa, o homem conhecer a mulher conhecer o homem ali, até a consumação do casamento. A primeira fase é o Shidushin, a fase da escolha. Aqui é a etapa inicial, gente, onde o homem conhece a mulher ou a mulher conhece o homem. É preciso ter um consentimento, a aceitação das duas partes. A partir desse momento, quando há um interesse mútuo, é preciso ter o interesse tanto do homem, quanto da mulher. Não tem essa de casamento obrigatório, não. Aqui não existe isso. Casamento obrigatório são feitos em outros lugares, em outras tribos, mas no casamento judaico é preciso ter um interesse mútuo, sim. E a partir desse interesse mútuo é que vão ser realizadas as próximas etapas de continuidade. Aqui é o momento da escolha. Bateu o olho ali, gostou, se gostaram, então agora começa as práticas do casamento judaico. Um exemplo que a gente tem desse encontro entre homem e mulher, Sansão, quando avista uma mulher em Tina, vai até seus pais, fala que se interessou por ela. E vamos dar uma lida aqui bem rápida para a gente conferir como é que foi esse encontro, como que aconteceu para a gente ter uma noção de como funcionava. Juízes 14. Sansão desceu em Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há uma mulher entre os parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir até os filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim. É ela que me agrada. Com esse texto a gente vê como é que funcionava ali o cortejo, o início ali da relação entre o casal que se interessava. Aqui a gente vê Sansão, avistou a mulher, gostou dela, foi até seus pais, comunicou a eles o desejo dele, o que ele queria fazer, quais eram seus planos. Seus pais o questionou por não ser alguém do seu povo, perguntou se não tinha alguém do povo dele que lhe agradasse e tudo mais. Mas Sansão insistiu, e daí seus pais
concederam o pedido, né? Não bateram de frente, não foram contra a vontade de Sansão e acabaram cedendo, foram com ele até a região onde se encontrava a mulher que tinha agradado a Sansão. Então, a primeira atitude ali é do homem, né? Praticamente o homem tem todas as ações aqui para que haja o casamento. É o pagamento do dote. O dote é o quê? É o pagamento que é feito para o pai da noiva para ter, né, a restituição, né? Porque o rapaz vai tirar a menina da casa de seu pai. E muitas das vezes, né, nas famílias judaicas, a mulher ela tem uma participação muito importante na produção, na criação, no cuidado, né, ali do lar. Então, quando você tira uma mulher, né, da casa do seu pai, você precisa restituir com um dote. E às vezes acontece de também o rapaz acabar levando presente também para a pretendente. A gente vê isso no caso de como aconteceu Isaac e Rebeca, quando Eliezer foi o servo que foi lá buscar a Rebeca, encontrou a Rebeca, ele tanto deu aos pais, né, o dote ali, quanto deu a Rebeca presente. Está lá em Gênesis 24, 53. E é bom deixar bem claro que isso não é feito no dia de hoje, gente. Existem alguns lugares, sim, que ainda tem algumas práticas, mas no povo judeu, o pagamento do dote não é aplicado mais. A segunda fase é chamada Eruzim. Mas antes de eu começar a falar sobre essa segunda etapa, a gente precisa entender o que é a Ketubá. Ketubá, pessoal, aqui, ó, significa contrato. É o contrato. Esse papel bonito aqui, ó, muito bonito, né? Mas isso aqui pode ser muito perigoso. É o contrato de casamento. Isso aqui é o contrato de casamento. Daqui tem as cláusulas, né, os deveres, tanto do homem quanto da mulher. Alguns casais usam até como enfeite, né, como um quadro, um artigo de decoração na sua casa, por ser algo muito bonito. Então, aqui Ketubá é isso, é o contrato ali de início do compromisso entre o homem e a mulher. Aqui, nessa segunda fase, se oficializa o compromisso do casamento. Como eu acabei de falar, através da Ketubá. Ali eles já assinam, né, mostrando para quem está em volta que há um compromisso entre os dois. Significa que é o noivado deles, entende? Quando a gente olha para a história do nascimento de Cristo, né, José e Maria ali, eles eram noivos. Eles não tinham ainda ido à última fase, né, que é a terceira fase, mas eles estavam nesse período aqui, onde tinham um compromisso do casamento, né, mas ainda não moravam juntos, não tinham relações. Aqui, nessa cerimônia do Eruzim, fica acordado o tempo de preparação tanto do noivo quanto da noiva. Como eu falei, aqui é o noivado, tá? Depois disso cada um vai para o seu canto. Tem o tempo do preparo do noivo, que eu vou falar mais para frente, o que ele precisa fazer. E tem um tempo do preparo da noiva. Quem vai decidir esse tempo do preparo é o pai do noivo, tá? Não são os noivos que decidem o tempo de noivado. Aqui os votos são estabelecidos em público debaixo da rupá. Rupá é essa tenda aqui que vocês estão vendo, né? Simboliza o início, né, de um novo lar. Então os votos, a cerimônia do Eruzim é feita aqui debaixo da rupá. Aqui acontece também o Kiddush. O que é o Kiddush? O Kiddush é quando os noivos, né, a partir do momento ali eles se tornam noivos, eles bebem do mesmo vinho, no mesmo cálice, né? É um vinho especial ali para selar essa cerimônia ali do noivado. Esse cálice ele é guardado porque mais para frente, na próxima fase, ele vai ser utilizado novamente. Então, pessoal, é isso. Aqui eles estão noivos. Eles têm um compromisso do casamento, é igualzinho. O casamento eles só não moram juntos, só não têm relações sexuais, mas são noivos, tá bom? Terceira e última fase, o Nessuim. O que significa Nessuim? É o carregar. A gente vai entender aqui o porquê carregar. Aqui é a última fase, né, para selar o casamento. O pai do noivo é que decide o tempo da volta do noivo, tá? Ele que decide quando que o noivo volta para buscar a noiva para o casamento, tá? Os noivos não sabem qual é esse tempo do preparo que eles têm que ter. Sendo que esse tempo do preparo, os homens têm uma obrigação muito grande, uma tarefa muito grande a ser cumprida. Senão não há casamento. O noivo ele fica incumbido de preparar o lar. Ele primeiro precisa arrumar um trabalho para que sustente a casa, a família que ele vai construir. E depois disso ele tem que construir a casa. Ele tem que deixar a casa pronta para receber a sua esposa.
Se ele não cumprir esses dois deveres até o casamento, a aliança não é feita. Tá? Ele precisa ter essas tarefas cumpridas. Enquanto isso, a noiva só precisa se guardar em santidade, em pureza, dentro ali da casa dos seus pais, até o retorno do noivo. Na cerimônia final, o noivo ele é carregado por uma comitiva, né? A galera ali, podemos dizer que é o padrinho, as pessoas ali mais próximas, né? Ele é carregado até a casa da noiva. Ele é carregado até a casa da noiva. Tem à frente dele, tem tocadores de chofar. Chofar são o quê? São chifres de carneiro. Eles iam à frente, né, do noivo anunciando que ele estava chegando à casa da noiva para buscá-lo. Chegando lá na casa da noiva, eles tomam a noiva, né, carregam a noiva também, junto com o noivo, naquela festa, aquela alegria, até a casa nova, né, que foi construída pelo noivo, cantando, louvando, sempre alegre, levando os noivos para a cerimônia final. Chegando lá na casa nova, debaixo da rupá novamente, eles leem novamente também a Ketubá, né, o contrato, né, para ficar bem nítido, né, para todo mundo ali que eles não estão fazendo nada, né, sem saber, nada obrigatório. Então eles leem novamente ali o contrato, tá? Porque tem multas, tá? Se você quebra o contrato da Ketubá, o contrato de casamento, você paga até multa financeira, tá? Então é bom ler novamente, ter certeza que está fazendo, tá? Porque até esse momento, você, se não for cumprida as tarefas tanto do noivo que eu citei, quanto da noiva, é possível sim ter a quebra aqui do casamento, tá, pessoal? Porque os deveres são obrigatórios para que haja aliança, tá bom, pessoal? Então ali, debaixo da rupá, né, eles assinam a Ketubá, bebem novamente o vinho naquele cálice que foi usado lá no noivado, né? E ali o noivo ele quebra, ele pisa nesse cálice, né, simbolizando que tudo agora é novo para eles, tudo que se passou ficou para trás, né, e agora eles têm uma aliança entre si, né, tendo ali a sociedade como testemunha e Deus. Ali, então depois dali, havia a festa, né, que eram 7 dias de festa, olha aí, gente. Haja dinheiro. Haja dinheiro para tu bancar 7 dias de festa, pessoal. 7 dias de bebida, comida. E ali, durante a festa, já acontecia a noite de núpcias, né? O casal, ele ia para uma tenda, né? Tinha ali as relações sexuais e depois voltavam para a festa. Então, eles voltavam ali da sua festinha particular, né? Voltavam para a festa com todos os convidados, como se nada tivesse acontecido, para poder terminar de curtir, né? Celebrar ali os 7 dias de festa. Então, pessoal, agora a gente vai ver a relevância, né, do casamento judaico com a nova aliança, né, de Cristo com a igreja. Aqueles que são convertidos em Cristo foram escolhidos para serem a noiva de Cristo. Vamos ver lá em Efésios 5, 24 e 32. Bem rapidinho aqui. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Vamos ver aqui até o 32. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Aqui a gente vê a descrição da relação Cristo e igreja, né, sendo comparada a relação homem e mulher, né, casados, o que o homem deve fazer perante a mulher e a mulher perante o homem. A Ketubá, gente, ela é a própria Bíblia, contendo as normas para a noiva e também para o noivo. Vamos ver aqui João 14, 21, rapidinho. João 14, 21 diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Tá, pessoal? E tem também para o noivo. Vamos ver aqui o que o noivo diz sobre o dever dele. Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel.
que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, nenhum a gente tem um dever da noiva, né, que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama o noivo, ou seja, o comportamento da igreja é ter a palavra, né, cumprir a palavra, assim como no casamento judaico é a ketubá, assim ela estará cumprindo o seu dever, se guardando santa, pura, né, e a gente tem a parte do noivo, a tarefa do noivo, né, que é cumprir a sua aliança, cumprir o que está escrito na ketubá, no contrato, se a noiva se manter fiel aos seus deveres, né, até o dia da aliança ali do casamento. Jesus e seus discípulos tomaram o primeiro cálice e ali formando o compromisso mútuo. Né? Assim como os noivos tomam ali, né, o cálice, tomam vinho naquele cálice, Jesus fez isso com seus discípulos também, antes que ele fosse aos céus. João 14, 1 e 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui a gente vê claramente, né? Assim como o noivo, né, após ali o noivado, ele volta para a casa do seu pai, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que preparar ali o lar para o recebimento da noiva. Aqui Cristo está falando para os discípulos: eu vou ao meu pai e vou lhes preparar um lugar. E lindo, né, pessoal? Como é lindo e perfeito, né? Esse casamento judaico. E a parte dos discípulos, vamos ver aqui. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, os discípulos, né, a igreja, precisavam permanecer na palavra. Precisavam permanecer fiel às escrituras, que no noivado aqui do casamento judaico é a ketubá, para continuar em Cristo, para continuar essa aliança sendo cumprida até o fim. A igreja ela deve se manter pura, esperando essa volta do noivo, enquanto ele voltou para a casa do pai para preparar, né, um lugar para a noiva. Vamos ver isso em Efésios 5, 25 e 27. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aqui a gente vê o estado que a noiva precisa estar no momento do casamento, no momento da aliança final, né? Precisa estar sem ruga, sem mancha, sem mácula. E também tem outras referências, né? Para a gente não se alongar muito, eu vou falar bem rápido aqui do dote. O dote significa o quê? É o pagamento, né? Que é feito ali para o noivo, do noivo, para o pai da noiva, e representado aqui por Cristo, foi o sacrifício que ele fez por nós. Ele pagou na cruz ali o preço, né, para ter a noiva, que é a igreja, entende? Tem também o tempo da volta, né, que a gente sabe que só o pai do noivo sabe quando vai ser o tempo da volta, assim como na palavra diz que só Deus sabe o dia da volta de Cristo, nem ele, nem os anjos sabem o dia que ele vai ordenar a volta do filho. E a trombeta, né? A trombeta que anunciaria a chegada do noivo, que na escritura diz o seguinte, que Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele vai vir ao som de trombetas, vai ter trombetas anunciando a volta do noivo. Então, pessoal, agora a gente vai ver a comparação de como é o casamento judaico com o casamento que a gente vive, né? Que eu vivi, que muitos de vocês estão me ouvindo, né, já viveram ou alguns vão vivenciar. E vamos ver o que a gente pode tirar para trazer para o nosso casamento, para os nossos costumes, na hora de escolher alguém, na hora de noivar, no momento de se casar. Vamos agora ver a diferença do casamento que a gente cumpre com o casamento judaico. No casamento judaico era indispensável a aprovação dos pais. Caso não passasse pelo crivo dos responsáveis, a relação nem dava início. Aqui tem um exemplo de Juízes 14, né, que foi o que a gente leu ali de Sansão. Eu não vou ler novamente. Mas o que acontece? Ali, Sansão pediu a aprovação dos pais. Os pais não queriam, mas mesmo assim acabaram aprovando. Por causa da insistência e da teimosia de Sansão. A gente sabe o que aconteceu, né, mais pra frente com a vida de Sansão, por essa teimosia em querer alguém que não era do povo dele. Tá, pessoal? Mas ainda assim precisava ter a aprovação dos pais, ter o pedido dos pais, tanto do noivo quanto da noiva. Tá? Sempre com o consentimento mútuo do casal. Tá? Nada forçado, nada obrigatório. Tá bom, pessoal? Não imagine que era um casamento juntado. Não. O homem tinha que gostar da mulher e a mulher do homem. Tá? Já no nosso casamento, né, aqui do Ocidente, nós escolhemos por conta própria quem iremos nos relacionar.
Em alguns casos, ocorre dos pais conhecerem o pretendente depois dos filhos já terem arrumado o compromisso de namoro. Ou seja, quando os pais vão conhecer a pessoa, tipo, já são namorados. Então, aqui, pai, essa aqui é minha namorada, mãe, aqui é meu namorado. Já leva para o almoço de domingo sendo namorado. Você vê a diferença, né, de comportamento, de costume aqui, já no momento da escolha, gente. Já no momento da escolha. Vamos para o segundo ponto aqui, tem mais coisa aqui interessante para a gente ver. Como é feito o pedido? Pedido de casamento. Era entregue ao pai da noiva o dote, né, a gente viu, significa compensação por retirar a filha de casa. A noiva também podia receber. Né, aqui o texto eu não vou ler para não me alugar, mas é Gênesis 24, 53, né, que o servo Eliezer, servo de Abraão, deu presentes para Rebeca, assim como fez o pagamento do dote para os seus pais. O noivado, né, o que é o Eirusim, era um evento público, firmado o primeiro contrato, né, com as promessas e condições ali, através da Ketubá. Ali feito o acordo, os noivos têm um período do preparo, né, tanto o homem quanto a mulher têm seus deveres, e eles não sabem o dia do casamento deles, tá, pessoal? Vai ser meio cômico, mas eles noivam, ali não tem certeza quando que vai ser, quem sabe é o pai do noivo, tá? Os votos são feitos debaixo da rupá, e eles bebem o vinho do mesmo cálice, e a partir dali estão casados. É assim que funciona o noivado, né, um casamento judaico. Vamos ver como é que é da nossa maneira aqui. O rapaz, né, geralmente sempre um homem que prepara o pedido, pelo menos eu acho que deveria ser assim, né? As coisas estão mudando tanto aí que as mulheres estão tomando a frente em algumas coisas, né? Mas então, o rapaz ele prepara ali um momento especial, um momento adequado, seja em público ou seja no privado, né? Geralmente é feito no jantar, quando é assim, no privado, em público eles convidam os parentes mais próximos. E neste momento é realizado o pedido de casamento. Alguns homens, antes disso, vão até o pai da moça pedir autorização. Isso aqui, gente, isso aqui, pô, tem que fazer questão de respeito. Você dizer, ir até a casa dos pais, né, da sua namorada ali, até então, dizer que tem vontade de se casar com ela, né, que quer dar esse passo a mais, e se tem autorização dele. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Deve todos os homens fazer isso aqui, né? Então, a partir de então, um casal utiliza alianças, né, na mão direita, firmando o compromisso do noivado. Cada um vai para o seu canto, né? Não é o casamento, mas existe um compromisso ali de, mais à frente, ter um casamento, né? Um passo a mais que é dado na relação. Principalmente a mulherada adora, né, esse pedido em casamento. Muitas delas acham que está prendendo um homem, tá? Vai conseguir segurar o homem ali por conta desse pedido, né? Sendo que ainda não é um casamento, pode acontecer qualquer coisa ali de um desmanche na relação, tanto por parte dela quanto por parte dele, porque não há uma aliança ainda de casamento, diferente do judaico. E o relacionamento? Como é a relação nesse período, pessoal? Após o Erusim, compromisso já é de casados, mas não estão morando juntos. O noivado judaico é tão sagrado quanto o casamento. É o que eu falei. Noivou, está casado. É tão sagrado quanto o casamento, independente de estar morando junto ou não. Para se separar nesse período, era necessário pedir o divórcio. Ou seja, estava noivo e se quisesse terminar aqui, era necessário pedir divórcio. A gente vai ver isso, a gente tem que ler isso aqui em Mateus 1, 18, 20. Bem rápido. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ou seja, aqui, tu vê, o José pensou em pedir divórcio quando viu sua noiva grávida, porque ele não tinha relação. Eles estavam casados, né, mas não tinham relação alguma. Então José, para não desonrar publicamente, né, porque já tinha feito o eruzinho aqui, eles já eram noivos compromissados para o casamento, ele queria pedir ela em divórcio. Mas o anjo do Senhor apareceu para José e explicou para ele o que estava acontecendo, que aquilo ali era um plano de Deus. Tá, pessoal? Só para a gente entender como é que funcionava. Para pedir o divórcio, né, durante o noivado, teria que quebrar ali a Ketubá, né? Teria que quebrar a Ketubá, que já tinha sido assinada, para poder se separar ali no período do noivado. Era cada um em sua casa, né? Até o dia do noivo voltar. Pra tu ver, pessoal, não tinha encontros no final de semana, não tinha beijo, não tinha abraços,
Aí tu vê, pessoal, que já eram compromissados, casados, né, praticamente. E não tinha nem um beijinho, não tinha abraço, era cada um no seu canto até o dia da celebração ali, até o dia da cerimônia final, gente. Sim, tem casais que vivem assim, tá? Hoje em dia, de promessas de beijo somente no casamento. E, cara, os relatos que eu tenho com relação a isso são de casamentos bem-sucedidos. Bem-sucedidos mesmo, porque eles se privam, né, do beijo, das sensações, né, do que o beijo gera ali durante o noivado, durante o namoro, para sentir isso somente quando casados, né? E isso é perfeito, pessoal, porque eles se mantêm puros, né, tanto no corpo quanto na mente, né? Que a gente sabe que o beijo na boca ele gera sentimentos, pensamentos que nos incentiva a avançar, a dar passos à frente, né? O corpo é todo preparado para isso. Então aqui eles fazem dessa maneira, só há mesmo beijos, abraços e encontros no dia da volta do noivo, que é na cerimônia final. E esse tempo ele dura em média de 1 a 2 anos, tá, pessoal? E como eu falei, a volta só o pai do noivo sabe o dia. O moço precisa cumprir as seguintes tarefas, né? Como eu falei, arrumar a casa, né? Arrumar um trabalho que sustente a família e depois preparar a casa para levar a noiva para lá. E como é que é no nossos dias, gente? O relacionamento. Um noivado significa um passo a mais para alcançar o casamento. Caso queira deixar a relação, é bem simples, é só cada um no seu canto, dizer que não quer mais, né? Alguns casais ficam no prejuízo porque já está pagando coisas pro casamento, noiva alugou vestido, fez convite, tudo mais, não importa, mas é assim bem simples e reto, não quero mais, não dá mais, bem diferente do judaico, né? É comum vermos noivos se separando após ter se juntado e organizado as coisas de casa e da festa, né? Como falei. Às vezes até as coisas da casa já estavam sendo compradas e ali é o desmanche, né? E a separação do homem e da mulher. Aqui, nesse caso, tem beijos, tem abraços, normalmente. Só falta mesmo o vucu-vucu. Não posso falar a palavra aqui, mas vocês entenderam o que é. Inclusive, uns vão além e acabam cometendo o vucu-vucu, pessoal. Tem questão também que acaba cedendo, né, os pensamentos que o beijo, né, os abraços, aquela relação calorosa ali traz e acabam tendo relações sexuais que era para ser feita após o casamento. Os próprios noivos determinam quando irão terminar o noivado e dar início ao casamento. Aqui, é diferente do judaico, que é o pai que decide. Já no nosso modelo de casamento, os próprios noivos é quem decide quando será a data ali do seu casamento. Agora a gente vai falar sobre o grande dia. Como é ali o grande dia, o dia do casório. No casamento judaico, o noivo é liberado, né, pelo pai. Então, ele vai de encontrar a noiva com uma comitiva, né, ali à frente dele, tocando um chofar, né, ali com chifre de carneiro, louvando, adorando, né, todos alegres, indo em direção à noiva. Pegou a noiva, eles vão em direção agora à casa nova, né, para poder ali celebrar a união dessa aliança. Terminado ali aquela cerimônia, eles vão agora para a festa. A festa de casamento, ela dura 7 dias, tá, pessoal? Os noivos, durante ali a festa, eles dão um jeitinho ali de mansinho, vão saindo devagarinho, vão para uma tendazinha, lá eles coabitam, né, e depois voltam para curtir a sua festa de casamento, como se nada tivesse acontecido, tudo naturalmente, tudo normal, tudo certo. Vamos celebrar aqui, que ainda tem bastante dia pra gente curtir. Já no casamento que a gente vive, nosso modelo de casamento, né, os relacionamentos que conseguem chegar, né, até esse dia, ele é muito festejado, é muito comemorado. Os documentos que validam o matrimônio são assinados nesse período. Uns assinam antes, né, no cartório, uns assinam durante, né, ali a cerimônia de casamento. E a festa, né, pessoal? Festa, grande celebração, né? Muitos gastos nesse dia. Essa festa dura apenas um dia. Os noivos, após a celebração ali, vão para sua noite de núpcias. E ali eles têm relações sexuais, né? Finalizando o processo, né, de casamento. Conclusão. Qual é a conclusão que a gente tira com isso tudo, pessoal, sobre o casamento judaico? A única semelhança que a gente vê aqui entre o casamento judaico e o nosso modelo de casamento é a guarda da virgindade, né? Porque o todo ele é bem diferente, tudo diferente. Desde o momento da escolha até ali a relação sexual, o ato sexual. Então a única semelhança que a gente vê em um casamento cristão é isso, é a guarda da virgindade.
porque você tem beijos de um lado e abraços, no outro você não tem. Num você... tem também a responsabilidade, né, do homem, né? Não dá para dizer que é semelhante ao do casamento judaico, porque somente o homem ali vai atrás do sustento, vai construir a casa, vai trazer, né, os aparelhos domésticos e tudo mais. Já nos dias atuais, no casamento de hoje, os dois se unem, né, e juntos arrumam recursos para poder realizar o casamento, a festa, arrumar a casa. Então, até nisso tem diferença, pessoal. A única semelhança que a gente tem é a guarda da virgindade, que até hoje em dia está difícil se guardar até o casamento, mas a única semelhança que a gente vê de atitudes nesses dois casamentos é a guarda ali da virgindade. E para os judeus, o compromisso do casamento é o fator primordial, o que torna a paixão algo secundário. Eles priorizam, né, o compromisso. A aliança é muito mais importante do que a paixão. Por isso eles sempre dizem uma frase, né, que é o seguinte: os gentios, né, somos nós, casam-se com mulheres que amam. Os judeus amam as mulheres que casam. É bem diferente, né, pessoal? A gente fica se perguntando, pô, mas como é que a gente vai amar a pessoa? Como é que a gente vai se apaixonar sem beijo, sem estar junto, sem estar abraçados, né? Aí que tá a diferença. Nessa frase, que é sempre dita por eles, que a gente vê, eles se casam, eles amam as mulheres que casam. Não, a gente se casa com a mulher que a gente ama. Então primeiro a gente ama, se apaixona, e dali rola o processo do casamento, já coisa é diferente. Eles se apaixonam, eles amam aquela mulher que ele acabou de se casar. Então, pessoal, a pergunta que fica pra gente refletir, né, nesse vídeo: qual dos dois processos, até chegar ao casamento, né, desde o momento da escolha até chegar ao casamento, agrada mais o coração de Deus? Aí eu deixo para vocês, né, comentarem e tirarem essa conclusão. Qual que chega mais próximo de agradar o coração de Deus? E se perguntem, qual desses dois modelos se agrada mais? E se a gente vive aqui para agradar a Deus, o nosso namoro, o nosso casamento, ele tem que ser para agradar o Senhor também, correto? Então que a gente possa tomar a melhor decisão, fazer as melhores escolhas, tá? À luz da Bíblia sempre. O Espírito Santo ilumine o seu caminho, tá? E te dê as melhores instruções, porque o Senhor tem o melhor para nós, não tenho dúvida. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, no final desse vídeo. Tá? Foi muito importante sua presença aqui. Deixa o like, não esquece, e compartilha pra galera também conhecer um pouco dessa cultura do casamento judaico. Tá? Creio que vai ser bênção, assim como acredito que foi para você também. Tá, pessoal? Um grande beijo, até a próxima. Fui!